Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 126. Salmos 126. Letícia, se puder colocar na versão Ara Almeida, revista e atualizada, eu agradeço, que a gente vai ler o mesmo texto. Salmos 126. Aleluias. Esse salmo faz parte dos cânticos de romagem. Os cânticos de romagens eram aquelas músicas, aquelas poesias que o povo judeu cantava sempre que estava em deslocamento de suas localidades até Jerusalém. A lei judaica, a lei de Moisés, determinava que em 3 ocasiões o povo devia ir adorar em Jerusalém. E aí então eles iam para Jerusalém, cantando as músicas que estão colecionadas aqui na nossa Bíblia, a partir dos salmos, cânticos dos degraus, cânticos das subidas, tem vários nomes, porque eram os cânticos que eles faziam quando iam para Jerusalém, e a gente sabe, Jerusalém é em cima de um morro. Então, nessa subida, nesses degraus, nessa jornada de peregrinos, eles cantavam vários salmos, e esse é um deles. Nesse salmo, irmãos, temos aqui um cântico que era cantado pelos peregrinos. Os peregrinos. Esse não é um salmo de Davi, é um salmo que não tem uma autoria identificada, mas ele é um salmo cantado então por essas pessoas que deixavam suas localidades e se dirigiam a Jerusalém para lá festejar a Páscoa, festejar a festa. E esse era um momento muito especial no meio do povo de Israel. Porque saía ali o pai de família, muitas vezes levava até a própria família, esposo, filhos, e tinha vezes, irmãos, que a viagem era longa, e o território de Israel é um território difícil de você caminhar, porque tem muito morro, e além dos morros, dos montes, tem muito deserto, muita área de deserto, então era algo difícil, que era feito pelas pessoas como nós, que buscam o Senhor, que querem adorar o Senhor, que querem celebrar o Senhor. Ali naquele momento, agricultores, pastores, que deixavam as suas fazendas, deixavam suas atividades e iam adorar ao Senhor. Aleluias. E nessa noite eu queria meditar com vocês desse salmo, meditar com vocês acerca dessa. Israel não é um país tão grande, mas para caminhar a pé, irmãos, acaba se tornando grande, Acaba se tornando difícil a caminhada. E graças a Deus, hoje, eu trago isso para nós hoje, porque nós também estamos no meio de uma caminhada. Nós também somos peregrinos, o nosso descanso não é aqui. A gente busca o cumprimento de uma palavra de Jesus, que foi preparar um lugar para nós, e nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui em definitivo, sim, nós estamos aqui buscando o Senhor, estamos aqui caminhando em direção aos céus que Jesus foi preparar para nós, amém? Amém, somos peregrinos, nós nos identificamos com essas pessoas, nós nos identificamos, e naquela viagem do peregrino, ele passava por essas dificuldades, da questão do próprio relevo do local, passava com dificuldade. Naquela época que queriam roubar ali os bens que aqueles viajantes em caravana transportavam. E não é muito diferente de nós, irmãos. Nós somos peregrinos também, em direção ao céu, e vivemos ainda nesse mundo, e esse mundo jaz no maligno. A gente aceita Cristo, mas o inimigo está à nossa espreita em cada esquina, em cada momento. Satanás tenta contra a nossa vida, tenta nos roubar, tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria, tenta nos ferir de várias maneiras. Somos peregrinos, não caminhamos para Jerusalém física, mas caminhamos para Nova Jerusalém, caminhamos para a glória com o Senhor Jesus, aleluias. E nessa viagem a gente vê que o peregrino de Israel,
Ele não levava muita coisa, até por conta da viagem que era difícil, por conta do risco. Essa sua viagem em direção à glória, né? Em direção à glória, não precisamos de muita coisa, precisamos do essencial. E o que é o essencial? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está nessa viagem? Sim. Está buscando Cristo? Sim. Então, guarde a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que quer que você faça, faça diante do Senhor, coloque diante do Senhor. É possível sim, em qualquer que seja a atividade que você esteja exercendo, executando, você agradar a Deus com aquele dom que Deus te deu. Eu costumo dizer isso, que todo dom perfeito vem de Deus. Então essa sua habilidade especial é um presente de Deus para você. Louve ao Senhor com isso, louve, faça, viva com fé, na certeza que Deus tem te contemplado em todos os instantes. Estou nas minhas atividades, corre e crê que o Senhor te acompanha. Você crê que o Senhor é poderoso, que Ele é galardoador daquele que o busca. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. É importante crer, irmãos, é importante a gente ter fé. 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Que você possa combater o bom combate. Agora leve o essencial. Tem muita coisa que só pesa. Leve o amor de Deus contigo. O amor de Deus não pesa. O amor de Deus faz te tornar mais leve. O amor pelo próximo, olha esse versículo. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Carregue o amor ao irmão. Vivemos num mundo hoje onde o pessoal carrega muito ódio. Não dá. Se você está num trânsito, homens principalmente, se você está no trânsito e alguém entra na sua frente sem pedir licença, gente, a gente vira um lobo. Não faça isso. Tenha paciência. Tente nessa hora buscar o amor de Cristo em você. Tente resgatar o amor de Jesus. É incrível como é que a gente perde muitas vezes a noção em coisas corriqueiras. Então no seu dia a dia, busque a fé, busque o amor de Jesus e não leve peso extra, não leve ansiedades, não leve preocupação. Quem que pode acrescentar um dia na sua própria vida? E tem hora que a gente fica preocupado com tanta coisa. A palavra fala: não andeis ansioso com coisa alguma. Gente, você pode descansar nele. A palavra do Senhor nos aponta nessa direção. Olha o que Jesus disse em Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, a nossa vida está na mão de Deus. Quem viveu os dias da Covid, que o diga, irmãos. Eu gosto de repetir, porque eu acho que os dias de Covid marcaram muito a gente. Quem não perdeu alguém, um ente querido, quem não perdeu um amigo nesses dias? Irmãos, e a Covid deixou muita gente em choque. Porque tinha muita gente que falava: eu sou crente, eu sou filho de Deus, praga nenhuma chega na minha tenda. A palavra fala assim. Mas a pessoa ali se gruda e numa ideia, de repente, que não é acertada, porque Jesus não deixou. Vai vir tempestade, vai vir terremoto, vai vir doença, vai vir tudo igual a todo mundo. O nosso privilégio não é aqui, é no céu. E nos dias de Covid teve gente que profetizou, fez tudo e a Covid chegou. Pessoas perderam o parente próximo, que pena, irmãos. Gente rica, porque tem gente hoje que fala: se eu tiver 50 mil na minha conta, está resolvido tudo. Tem gente, irmão, que tinha muito mais de 50 mil e morreu de Covid. Não importa se era artista da Rede Globo, não importa se era personalidade importante na política, morreram. A nossa vida tem que estar no Senhor. O Senhor é o nosso escudo, Ele é a nossa saúde, Ele é o nosso tudo, irmãos. Jesus falou isso,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, o que haveis mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Irmão, Jesus, Deus, cuida de tudo, cuida de você. Cuida de você, Ele está atento ao seu coração, às suas necessidades, aos seus sonhos. Não andeis com ansiedade, não andeis por que tanta preocupação. Tem hora que a gente está preocupado, não é nem com hoje, é com depois de amanhã. Viva hoje, seja responsável, não estou dizendo seja irresponsável, seja responsável, mas calma, final do dia, deita a sua cabeça e durma. Confia no Senhor que você vai dormir em paz, amém? Não guarde mágoas, não guarde, não leve com você na sua viagem. É que tem hora que a gente ainda encontra gente que guarda o rancor, fica aquela cicatriz que não cicatriza, que sangra, É negócio que está ali sempre, na hora que você lembra, aquela ferida sangra. Irmãos, libera o perdão, ora pelaquela pessoa que de repente te fez mal. Tenha misericórdia, irmãos. Paulo mesmo falava, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Se Paulo, que andava junto ali, que era um servo espetacular de Cristo, o Espírito Santo usava ele com graça, se ele queria fazer algo e não fazia, irmãos, agora imagine um ímpio, imagine uma pessoa que está envolvida no pecado, será que aquela pessoa faz o que quer? Não espere uma pessoa que está cega perceber o erro para vir pedir perdão a você. Não espere. Como é que você quer que aquela pessoa que está cega, envolvida no pecado, via contigo, que é um ser humano tão legal, aí você quer que aquela pessoa lá da sarjeta venha te pedir perdão? Rapaz, abençoa aquela pessoa. Deixa isso de mão, perdoa, vamos, bola para frente, vamos viver buscando o Senhor, semeando a alegria, não importa se você vai perder dinheiro, A gente acabou de ver, gente, que os passarinhos, eles não semeiam, os lírios vestem tão bem, deixa o Senhor a vingança, deixa com o Senhor, viaja leve, meu irmão, viaja leve. Aleluias. E nessa viagem, então, eles cantavam essas músicas, cantavam esse salmo que nós lemos. Vou ler de novo o versículo 1 do Salmo 123. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia grandes coisas, fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Percebe, irmão, aqui que o peregrino, ele tinha um sonho, e esse é um ponto importante que eu vejo desse salmo. Ele tinha uma história antiga de quando o Senhor tirou eles da Babilônia. O povo de Israel, a gente conhece a história, o povo de Israel em determinado momento se afastou de Deus, passou a viver uma vida que não agradava a Deus, adorando outros deuses. E o Senhor sempre foi um Deus zeloso, e o Senhor por várias vezes enviou profetas para dizer à nação, se arrependa, mude de vida, e eles não mudaram. E aí então veio uma sequência de invasões, de guerras, e os assírios tomaram o reino do norte, e aí mais tarde de Judá, e mataram muitos. A história diz que eles mataram muitos, irmãos, foi muita gente morta nessa guerra, homens, mulheres, idosos, crianças, e os que sobreviveram eles levaram cativos como escravos. Foi nessa que Sadraque, Mesaque e Abednego foram levados como escravos para servir lá na Babilônia. E era interessante porque, por exemplo, lá no livro de Daniel conta que eles não podiam, eles tinham que aprender um idioma novo. O rei mudou até o nome de Daniel, mudou o nome. Sadraque, Mesaque e Abednego eram os nomes novos dele. Não podia comer a comida tradicional, tinha que comer, Daniel lá, a comida do rei. Irmão, foi toda uma invasão cultural que eles colocaram em cima do povo de Israel.
E o povo viveu cativo, tinha a promessa de Deus que era por um período determinado, de um dia voltar para Jerusalém. Aleluias. E é interessante porque você vê nesses hinos que eles cantavam, está nessa faixa de salmos, aquele outro que diz que nos salgueiros que haviam lá, eles penduravam as harpas, porque a tristeza era muito grande. Como louvar o Senhor nessa terra estranha? E vinha uma tristeza muito grande, mas no coração eles tinham o desejo de um dia voltar ainda para o território deles. Eles tinham essa lembrança, eles tinham a lembrança do culto, que agora não tinha mais espaço de culto. Você lembra Sadraque, Mesaque e Abednego que foram para a fornalha de fogo, porque estavam louvando ao Senhor, não se sujeitaram à estátua. Daniel da mesma forma, e era desse jeito a situação, opressora em cima não só dessas personalidades, mas de todo o povo. O sonho de voltar para Jerusalém. Eles já viveram, já tinham a história. Esse salmo eles cantaram depois que eles voltaram para Jerusalém. E aí eles cantavam celebrando, porque eles um dia foram presos, foram cativos, mas o Senhor os libertou. O Senhor os tirou do cativeiro, né? E o peregrino, ele tinha também esse sonho, porque agora eu estou indo para Jerusalém celebrar a vinda do Messias, um sonho. Irmãos, e nós também temos sonhos, na nossa peregrinação nós também temos sonhos, e é importante que nós sonhemos, irmãos. Sonhar não é pecado, sonhar te dá força para viver, sonhar caminha junto com a tua fé. Uma pessoa que não tem norte, que não tem desejo, que não tem... Vou acabar dizendo, uma pessoa que não sonha não tem razão para viver. Então sonhe, é importante que você deseje as coisas, é importante que você olhar para trás o que Ele já fez, e perceber, e lembrar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você imagina. Nessa lembrança... do passado, a lembrança deles, como eles faziam essa lembrança da história nessa música, lembrando de quando o Senhor retirou eles do cativeiro e trouxeram eles de volta. Isso, irmãos, empolgava eles, na certeza de que Deus pode fazer muito mais, hoje ainda. Isso nos empolga hoje, irmãos, que haja em você uma empolgação, nessa tua fé, que te faz vir aqui nessa noite, que você possa crer que o seu Deus, esse Deus que te trouxe aqui, esse Jesus que cremos que está em nosso meio, Ele vai voltar. Há um lugar especial que Ele foi preparar para você. Tenha fé, sonhe com isso. Não seja um crente da igreja. Jesus vai voltar para buscar a igreja, foi a promessa dEle, e Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Tenha sonhos, não fica sem sonho, sem sonhar, não fique sem sonhar, né? Traga, olha lá, Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Volta na palavra de Deus. Olha, quem mais perdido do que esteve ali o povo de Israel, cativo, num reino distante, e o Senhor foi lá, na data aprazada, nem um dia mais, nem um dia menos, 70 anos depois, trouxe todo mundo de volta. E eles cantavam isso, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nos trouxe de volta, nós ficamos como quem sonha. Era uma maravilha. Aleluias, aleluias. Não seja uma pessoa frustrada, creia que Deus abre porta onde não tem porta. Crê no Senhor Jesus, será salvos tu e tua casa. Aleluia, não é a dificuldade, você pode até passar dificuldade. Paulo falou, olha, posso todas as coisas, até passar dificuldade, mas ele estava ali com o tesouro guardado junto do Senhor. É a nossa peregrinação, irmãos, estamos caminhando para o alvo, e o alvo é Cristo. Aqui nesse meio do caminho vai ter sim contratempos, mas não deixe isso tirar o brilho do teu rosto, do teu olhar, dos teus olhos ali, o brilho nos olhos, da expectativa de encontrar-se com o Senhor. Amém? Aleluias. Não deixe que as aflições da vida te impeçam de sonhar. Perceba uma coisa, é Paulo que fala que são as coisas invisíveis
que são as verdadeiramente importantes, aquelas que são verdadeiramente importantes. Olha lá, 2 Coríntios 4, versículo 16. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Amém? Não caminhe só por aquilo que você está vendo, né? Hoje foi dia de prova, muita gente fez prova. Não caminhe só pelo X que você marcou. Creia num Deus que está muito além daquilo que você marcou na sua prova. Ele tem planos ao seu respeito. Eu falava lá em casa, a porta que Deus abre, homem não fecha. E a porta que Deus fecha, irmãos, não tem ninguém que possa abrir. Amém? Não, tudo vem dele, a gente está. Agora fique atento, porque a ausência de sonhos pode te gerar frustração. O cara vai ficar frustrado, é uma pessoa apática, né? Mas Deus nos chama para sonhar com Ele. Sonhe os sonhos de Deus, né? Lembrar que Ele é o mesmo, Ele não mudou, nem mudará. Ele é fiel para realizar tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Aleluia. E o peregrino então seguia cantando isso. Cantando. Agora, o cântico dele tem uma hora que é interessante, assim, que chama a atenção, porque no versículo 1 do Salmo 126, ele diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você vê que o verbo aí é no passado, quando o Senhor restaurou. E já no versículo 4, ele vem agora no presente. Restaura hoje. Senhor, restaura hoje. Como assim restaura-se? No versículo 1 ele diz que o Senhor já restaurou. Irmãos, quando o povo que estava cativo voltou, não os peregrinos, mas o povo que estava cativo voltou para Jerusalém, eles encontraram a Jerusalém completamente destruída. O templo foi incendiado, o templo bonito que Salomão construiu foi incendiado. Os muros foram derrubados, botaram fogo em tudo, até as pedras estavam tudo queimadas. E aí, irmãos, houve novamente um outro momento de dificuldade na vida daquelas pessoas, e eles choraram por vários motivos, por não terem mais ali o seu lugar para congregar, não ter ali o seu templo que eles tanto estimavam, choraram porque foram muitos os que morreram, e eles estavam voltando 70 anos depois, quer dizer que praticamente todos os adultos não voltaram. É um ponto importante, muitos dos que nasceram na Babilônia, não voltaram. Por quê? Porque gostaram da Babilônia. E aí então, quando o judeu chega em Jerusalém, vê Jerusalém toda saqueada, né, o que sobrou, já tinha gente tomando de conta, eles choraram. E novamente, irmãos, esse cântico, ele traz outra mensagem importante para nós, para esse momento de tristeza, e é esse versículo 4. O versículo 4, irmãos, ele é uma oração, porque a nossa vida, irmãos, é como uma gangorra, tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que sobe, tem hora que desce. Nós somos carne, somos frágeis, somos instáveis. E o que esse salmo está ensinando na hora da dificuldade? Não tenha vergonha, Senhor, restaura a nossa sorte. As torrentes do Negueb, o Negueb não é um rio, tem hora que o pessoal pensa que é um rio, o Negueb é um baita de um deserto, lá na parte sul do estado de Israel, é um deserto árido, que não tem nada, mas em determinada estação do ano, irmãos, as chuvas caem lá em cima das montanhas, ou o gelo derrete lá em cima das montanhas, e do nada vem aquela onda, aquele rio forte passando por cima do deserto, trazendo vida àquela terra árida. É isso que o Senhor faz, irmãos, Ele dá um jeito, ou é o gelo que derrete, ou é uma chuva que cai lá na cabeceira. O Senhor, Ele te conhece, e a Bíblia diz que o Senhor é por nós.
Então não tenha cerimônia se de repente hoje você não está se sentindo bem. Ora de novo: Senhor, restaura. Eu preciso hoje de novo. Ontem eu tive, mas Senhor, eu quero hoje de novo. Senhor, me enche com teu Espírito hoje de novo. Eu já estou cheio. Senhor, faz-me transbordar. Faz-me transbordar. Aleluias. Mas eu estou passando uma dificuldade, meu emprego mudou, agora está mais difícil, não sei se eu vou ficar lá, não sei se eu vou dar conta. Senhor, me ajuda. Lembra de Pedro, caminhou por cima da água, estou indo encontrar com Jesus, caminhando por cima da água, de repente, começou a afundar. E aí? Desistiu? Não vou ser mais crente. Não, ele olhou para Jesus e falou: Jesus, socorre aqui, estou afundando. Aleluia. Jesus foi, irmão, pegou ele pela mão, e foram os dois nadando de braçada. Eu creio que não. Eu acho que ele pegou Pedro assim, vamos lá, Pedro, e foram os dois voltando para o barco, caminhando de novo em cima da água. Não acredito que Jesus... Ele foi caminhando de novo, irmãos, aleluias. Socorro! Restaura, Senhor, restaura! Aleluias, irmãos, assim como naquele tempo onde eles derrubaram tudo, hoje o mundo também tenta contra nossas vidas, irmãos, ele tenta destruir os muros da nossa cidade. Dentro das nossas casas, a gente vê cada situação que, se a gente não vigiar, o inimigo derruba tudo. É uma bobeira, muitas vezes fala, é uma bobeira, é uma ciumeira, e de repente um ciúme bobo acaba um casamento. De repente é uma mentirinha de nada, quebra os muros, e eles entram e roubam o teu casamento, rouba a paz da tua casa. É uma bobeirinha que você fala com seu marido: a gente vive desse jeito, tá uma coisinha errada, mas é tão pequenininha. Aí quando você vai ver, seus filhos cresceram ouvindo e vivendo coisas erradas dentro de casa. Aí o menino cresce e descansa um cisco no olho que te deixa assim sem conseguir enxergar. Tenha cuidado com essas coisinhas pequenas, não leva nessa tua viagem coisa à toa que não presta, que não merece ser caminhado, que não merece estar dentro da tua casa. Aleluias. O que é importante para você? Tem hora que você fala: o mais importante é a minha família. Mas que hora que você vê sua família? Que hora que você senta junto com sua família para conversar? Tem menino que está fumando, usando droga, e o pai nem sabe, porque não tem um abraço, não sente o cheiro. A mulher está passando dificuldade, muitas vezes mulher com aqueles problemas todos, tem uma tal de uma endometriose, irmão, coisa terrível, e o marido ali todo bonito, a prioridade é minha família, e passando com os quebra-mola com o carro, vivendo uma vida lá, e nem se toca, nem percebe a necessidade da esposa. Outra hora a esposa, coisas pequenas que destroem os muros, e a gente está numa cidade sem muros, sujeita ao inimigo que tenta nos roubar, que roubam nossas casas. Que Deus tenha misericórdia, irmão, meu Deus do céu, vamos ficar atentos, coisas simples, um diálogo é tão importante, dialogue, converse com a criança, converse com a esposa, converse com o marido. Aleluias, aleluias. Eles botaram fogo no templo. Como é que está o templo do Senhor na sua casa? Você é o sacerdote do Senhor? Ou você é sacerdote só aqui na hora do culto? Irmãos, tem muita gente, irmãos, que aqui é uma bênção, mas quando terminamos a noite, vira a noite de domingo, segunda-feira volta a rotina, e a rotina, Jesus está longe. A rotina, ninguém nem sabe que você é crente. A rotina, teu testemunho, não tem nada de Jesus no teu. Não deixa o inimigo. Conserta o teu templo, conserta o teu tabernáculo, que haja incenso no teu tabernáculo, que haja sacrifício no teu tabernáculo, que haja oração, que haja um coração que se sujeita a Deus, à vontade de Deus. Esse versículo 4, ele nos ensina, e eles cantavam isso: Senhor, restaura a nossa sorte, como lá naquele deserto que vem, de repente, em determinada estação, a chuva, ou vem aquela água que molha tudo e o deserto fica verde. Faz isso na minha vida de novo, Senhor, se eu perdi. Faz de novo. E Deus é maravilhoso, irmãos. Ele nos restaura.
Ele ainda é o mesmo, aleluias. E esse é o grande desafio da igreja, irmãos, é ser luz, não a luz própria, mas a luz que vem de, que o mundo possa ver em você, a luz de Cristo, aleluias. E esse estava aqui no versículo 3, quando voltei aqui no versículo 3 desse salmo, no 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e olha só, então entre as nações se dizia, olha o que as nações diziam a respeito do povo de Deus, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. O povo lá de fora vai ver a bênção na tua família, vai ver a bênção na tua casa, e o povo lá de fora vai querer ser igual a você, porque o brilho em você reflete o brilho de Cristo. Eles vão dizer, que família abençoada, porque o diferencial na sua casa é a presença de Deus, amém? Grandes coisas fez o Senhor por eles, e aí por isso estamos alegres, por isso a gente vem aqui celebrar ao Senhor, porque, irmão, não é a circunstância que tira a alegria, não é porque o Flamengo perdeu, ou o Flamengo ganhou, ou não sei se foi o Vasco que ganhou, que perdeu, que eu vou deixar de ser alegre. Não está num time de futebol, está em Cristo, irmãos, aleluia. Posso até passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu passo e saio do outro lado, em nome de Jesus, aleluia. Versículo 5 do Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, aleluias. Aqui também aponta, irmãos, para a nossa vida como cristão hoje, né? Todo crente, toda a pessoa que aceita Cristo, irmãos, ele se alista no exército, o exército do Senhor Jesus, ele se alista para ser um testemunha do Senhor, aqui palavra, semeador, não necessariamente pregando aqui no púlpito, mas como eu falava, pelo seu testemunho de vida. Irmãos, o mundo te observa, como nós acabamos de ler aqui no Salmo 2, eles estão te observando, até os nossos filhos são observados. Põe um menino para jogar bola, aí no que o menino dá um chute, ou faz um xingamento feio lá no meio daquele futebol, o povo vai olhar assim falando, eita, esse é o filho do crente. Até no futebol, os meninos estão sendo observados, irmãos, o mundo te observa, e esse é o momento de você apontar Cristo, você refletir Cristo na sua vida, aleluias, aleluias. Então você é um trabalhador, você é um semeador da palavra, e esse trabalho, irmãos, de você ser crente, de você ser esse porta-voz da palavra de Deus, ser um semeador, né, o domingo, vocês estão aqui, domingo mais cedo a gente estava aqui na EBD, aleluias, mas glória a Deus por isso, irmãos, exige um compromisso, exige ser um sonhador, exige fé, e irmãos, e tudo que você vai fazer para o Senhor, tenha certeza, vai ter oposição, vai ter o inimigo querendo te tirar, te perder o foco, te distrair, te fazer perder o foco, te distrair. Eu lembro de quando Moisés chega para Faraó e fala, deixa meu povo ir para adorar o Senhor no deserto. Faraó falou, esse negócio de gente que está querendo ir adorar é porque está sem ter o que fazer. Vamos aumentar a carga de tijolos para ele fazer. Eles agora vão pegar a palha e vão fazer o mesmo tanto de tijolo, mas eles vão ter que ir lá agora buscar e fazer a palha. Trazer a palha para fazer o tijolo. E Faraó foi só botando dificuldade. Porque o inimigo não quer que você adore, não quer que você seja. Aleluias, e muitas vezes vem até de nós mesmos, é a crise na fé, quando você vai semear, aí você olha para a pessoa e fala, não, aquela pessoa ali ela é muito complicada, ela não merece, né? Hoje a gente vê alguns políticos, que tem história tão feia, aí você fala, um homem desse não merece, irmãos, e quem merecia? Irmãos, assim, é fogo, né, irmãos? Jesus veio salvar os pecadores, e não faz diferença se o pecado é grande ou pequeno, não tem pecadão, pecadinho, a gente também não merecia,
Quem melhor do que Paulo? Paulo era um assassino, irmãos. Ele estava matando o povo que seguia Cristo. Jesus foi lá e pinçou ele, pegou ele assim, pessoalmente. Vem cá, Paulo. O que você está correndo aí? O que você está matando os meus seguidores? Aí ele, eita, amar, carrega na tua mochila amor. Não olhe fazendo separação entre pessoas e pessoas, porque todos precisam do Senhor. Desde aquela pessoa mais maliciosa, mais corrupta, mais sem escrúpulos, até aquela outra bonitinha, até o teu médico, aquela pessoa culta, legal, o teu advogado, todos precisam de Jesus. Todos precisam. E se você não pregar, se você não falar, essa pessoa vai para o inferno, vai para a morte eterna. Aleluias. Então nós somos semeadores e isso não é fácil, isso muitas vezes vai te exigir, muitas vezes você vai até chorar, mas não pare de semear, né? Pense que você não controla o clima, vai chover, vai fazer sol, lá no deserto, como é que eu vou colocar semente? Porque é Deus que dá o crescimento, creia nisso. Na hora que você for levar uma palavra, eu aprendi com minha mãe uma coisa que eu guardo hoje com muita alegria. Ela me ensinou a orar pelas pessoas. Tem pessoa enferma, ela falou, ore, não é você que vai curar, o seu papel é orar, quem cura é Deus. Foi o que eu aprendi. Fulano não é salvo, ele não vale nada, ore, não é você que vai convencer ninguém do pecado, da justiça ou do juízo, é o Espírito Santo. Semeia, ore, semeia lá no céu o nome dessa pessoa. Jesus, salva aquela pessoa. Para mim não vale nada, para Deus, irmãos, é alma preciosa. A gente pode até pensar que não vale nada, mas é porque a gente ainda, quando o amor de Deus toma nosso coração, a gente passa a amar as pessoas. Eu lembro da irmã Alzeni, que pegou a mendiga que estava lá na rua, levou para a loja dela, aí deu um banho na mulher, deu roupas e tal, porque amou aquela mendiga, aquela pessoa carente na rua. Não vou dizer para você fazer isso foi o que ela fez, mas Deus sabe onde você precisa avançar. Aleluia, eu já quero terminar. O trabalho não será fácil, versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, aí a palavra te dá uma promessa, voltará com júbilo trazendo os feixes. Aleluia, aleluia. Essa ideia dessa pregação, irmãos, ela vai te exigir uma constância, uma insistência, amém? E a vitória vem do Senhor, aleluias. Quando eles se dirigiam para Jerusalém, eles cantavam salmos que se tornaram realidades, obstáculos e dificuldades que foram vencidas, lembranças das vitórias de ontem, que nos inspiram a lutar hoje, aleluias. Deus ainda é o mesmo, amém? Aleluias. Somos gratos pelo passado, pelo que Deus fez, mas hoje, irmãos, nós perseguimos nossos sonhos, realizados em Deus, e Ele é poderoso sim, para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Que opera em nós, aleluia, louvado seja Deus. Se os exilados choravam, olhando para Jerusalém terrena, então nós, irmãos, nós sorrimos, quando olhamos para Jerusalém que está por vir, né, para o nosso lar junto, que tem vitória, impossíveis em realidades, amém? Eu estou dentro, eu topo, amém? Quem vai comigo? Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar de novo. Deus amado, meu Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essas pessoas, Senhor Deus, que veio aqui nessa noite ouvir uma ministração do Teu Evangelho, cantar louvores a Ti. Espírito Santo, que a palavra, que o louvor que foi cantado possa germinar no coração de cada um, ó Deus, e crescer e produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada um.
Deus nos ajuda, eu te peço, como ali no versículo 4, restaura, Senhor, a minha sorte, restaura, Senhor, a sorte de cada um aqui, Senhor, que nessa noite ainda tem dificuldade em se entregar para Ti. Deus amado, que toda amarra de Satanás seja quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus, que só vê a teoria e tem dificuldade de colocar em prática, em nome de Jesus, Senhor, sustenta na mão do Teu Filho, põe ele debaixo das Tuas asas, Senhor, e debaixo das Tuas asas ele vai estar seguro. Abre os olhos, meu Deus, para ele ver o Teu exército de anjos, Pai, que está em todo o tempo ao nosso redor, Senhor. Ó Deus, dá dias de vitória, que eles possam cantar salmos, te louvando pelo que o Senhor fez, Senhor Deus, e que eles sejam visionários, Pai, se alegrando em Ti pelo que o Senhor ainda vai fazer, aleluias. Toma, Pai, Tua igreja nas Tuas mãos, Pai, eu sei que Tu ama cada um que está aqui, faz a Tua obra, Pai, a despeito de mim, Senhor, faz a Tua obra na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Aleluia.